O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu abrir fogo contra 2 ministros do Palácio Planalto. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o articulador político do governo, Alexandre Padilha. Lira sugeriu a Lula, numa conversa na semana passada, que deslocasse Fernando Haddad do Ministério da Fazenda para ocupar a Casa Civil de Rui Costa. Só por essa sugestão, feita por Lira numa conversa na semana passada e confirmada por ele numa entrevista à Globo News na noite de segunda-feira, nessa entrevista na qual ele abriu fogo diretamente contra Rui Costa e Alexandre Padilha, só por essa sugestão e por essa entrevista dá para ver que Lula tem um problema grave a administrar com Arthur Lira. Eles tiveram uma conversa na semana passada, fumaram o cachimbo da paz, mas ainda há muita insatisfação com a articulação política. E não é uma insatisfação só do União Brasil, só do Arthur Lira. O próprio PT tem setores insatisfeitos com o Palácio do Planalto. Muitos petistas dizem que Alexandre Padilha não tem poder nenhum. Ele vai lá, combina, ouve os pedidos, combina com os deputados, com os senadores, os pleitos, as nomeações, e nada acontece ou muito pouco acontece. E que o Rui Costa, na Casa Civil, travaria nomeações, travaria muita coisa, e que Padilha não teria poder para fazer Rui Costa acelerar, né, essas indicações ou destravar essas nomeações, que teria pouco poder também em relação aos demais ministérios. Portanto, está enfraquecido o ministro Alexandre Padilha e está sob ataque especulativo, inclusive de integrantes do PT. Rui Costa, nas palavras de Quaquá, que é vice-presidente do PT, Quaquá é do PT do Rio de Janeiro, a relação de Rui Costa com o Congresso é uma tragédia, disse Quaquá. Para se ver que um vice-presidente do PT, quando abre fogo contra o ministro da Casa Civil, é porque a coisa anda feia mesmo na articulação política. O governo Lula teve uma vitória quando aprovou o arcabouço fiscal, teve uma vitória de pirro quando aprovou a medida provisória que reestruturou os ministérios, porque a pasta do meio ambiente foi esvaziada, o Ministério dos Povos Indígenas foi esvaziado, e o Lula sofreu muito, teve que gastar muito dinheiro em liberação de emendas parlamentares para aprovar uma medida provisória. E a relação com Lira ainda continua complicada, porque Lira não vê da parte do governo mudanças para melhorar a articulação política. Um exemplo concreto, na semana passada, o Lula sinalizou que trocaria nesta semana a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pelo deputado federal Celso Sabino, do União Brasil do Pará. Seria uma forma de agradar a bancada do União Brasil, assegurar ali pelo menos os 40 votos do União Brasil para as votações de interesse do governo lá na Câmara dos Deputados. Houve uma reunião nessa terça-feira, a Daniela ganhou uma sobrevida, já estava previsto ali um roteiro, né? O Lula deixaria que ela fizesse um balanço do ministério dela. Nesse depoimento na Câmara dos Deputados, na terça-feira, ela fez esse balanço, né? Está em curso agora de tarde, enquanto eu gravo esse comentário, e está prevista a participação da Daniela Carneiro na reunião de quinta-feira, uma reunião ministerial. O Lula também não quer tirar o Marcelo Freixo da presidência da Embratur. É uma nomeação direta dele, não quer dar esse cargo para o União Brasil. Então tem um problema pontual, sim, com a União Brasil, que o presidente Lula vai resolver. E está tendo dificuldade, porque ele sinalizou que faria a troca pelo Celso Sabino, muitos ministros confirmaram isso, e agora esse assunto está um pouco em banho-maria. É provável que a troca ainda aconteça. Lula procura uma solução para Daniela Carneiro, que é mulher do prefeito de Belfort Roxo, conhecido como Vaguinho, que tem uma importante liderança no público evangélico ali na Baixada Fluminense, que foi muito importante para a eleição do Lula no ano passado. Então o Lula está ali entrando diretamente na articulação política, porque 2 anteparos que ele tem, né? O ministro da Casa Civil e o ministro da Articulação Política, eles estão enfrentando problemas para lidar com essa base de apoio.